E hoje, para mais um vídeo, nós iremos comentar sobre o segundo mandamento do Decálogo. Deus proíbe imagens? Se você tem dúvidas sobre isso e quer se aprofundar nesse tema, venha comigo. Todos nós conhecemos a história do Decálogo. Todos nós sabemos como surgiu o Decálogo, quando Deus entrega para Moisés as 2 tábuas da lei, escrito pelo seu próprio dedo, os 10 mandamentos. Nós categorizamos como 10 mandamentos, mas para os hebreus naquela época era como se fosse um discurso único. Então não tinha uma certa enumeração dos mandamentos. Por isso, eles até chamavam de as palavras, não mandamento. E essas palavras eram reconhecidas pelas pausas durante a leitura oral. Vou tentar explicar melhor, tá? Porque isso para mim também foi um pouco confuso no começo. No texto original em hebraico, os 10 mandamentos não estão separados. É como se fosse um discurso único do próprio Deus. Por isso que era chamado as palavras e não os 10 mandamentos, porque não eram separados. Então a separação das ideias dependia totalmente da entonação das pausas, enquanto era discursado, enquanto oralmente a pessoa ia proclamando aquelas palavras. Portanto, no texto original e na cultura ali dos hebreus, as divisões não são visuais ou numéricas, mas orais e litúrgicas, de acordo com a oralidade dos mandamentos ou das palavras. Mas lembrando, a pausa em si não era arbitrária, ok? Os manuscritos massoréticos, assim conhecidos, fixavam a vocalização e acentuação do hebraico na hora de subir o tom, descer o tom, mudar a próxima frase, e etc. Bom, é uma breve explicação, a questão que é bem mais complicada. Então não tinha uma separação entre as palavras, como eles chamavam, porque era um discurso único. Então a primeira palavra, eles não têm como o mandamento, mas sim como a revelação. Então qual é a primeira palavra? Se encontra em Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, a primeira palavra não era um mandamento, era uma revelação de quem Deus é. Portanto, o decálogo ali naquela época começava com uma profissão de fé e não com uma proibição. Logo em seguida começam as proibições. Não terá outros deuses além de mim. Não fará para ti imagem esculpida, nem semelhança alguma. Aí continua, não te prostrará diante delas e nem as servirás. No texto hebraico, essas frases são todas unidas, indicando que forma uma única unidade semântica. Ou seja, presta atenção nisso, por favor. Não ter outros deuses e não fazer imagem para adorar. Ou seja, os israelitas entendiam que não ter outros deuses ou não fazer imagens para adorar, para eles era uma única palavra, chamada fidelidade a Yahvé. Fidelidade exclusiva. Isso é confirmado pelo ritmo da citação e pelo paralelismo poético, que é algo típico da literatura hebraica. Então, se a gente for pegar a tradição hebraica no original, ali na tradição israelita, ficava assim, ó, mais ou menos assim, tá? Eu sou o Senhor teu Deus, declaração teológica, não terá outros deuses, não fará imagens, não adorarás. Já percebeu onde eu quero chegar? Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembrar do Shabat, não sábado. Tem um vídeo explicando sobre isso. Honrar teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho e não cobiçar a casa do teu próximo. Decálogo. Então, depois continua toda essa narrativa bíblica, as guerras, profetas, os livros históricos e etc. No período intertestamentário, que é o 400 anos de período de silêncio ali entre os profetas, como se entende na história, foi nesse período que aconteceu a dominação grega sobre os judeus. E aí surge o período helenista, onde os gregos dominaram a cultura hebraica. E por conta disso, vários judeus estavam perdendo a sua língua original. Aí surge um mito, e mito aqui não é sinal de mentira, mas de uma história antiga, onde não tem uma raiz específica. Para os judeus que estavam nascendo nesse período helenista, estavam perdendo a sua tradição, sua raiz, principalmente em sua língua, para que eles não perdessem o hábito de ouvir a Torá nas sinagogas, teve uma ideia então de chamar de 70 anciãos, os mais sábios entre os judeus, para traduzir a Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento do hebraico e outras línguas que haviam ali também escrito, para o grego. Então é chamado de Septuaginta. Por que Septuaginta? 70 anciões. Essa tradução os apóstolos usaram, Jesus usou. Foi ela que pavimentou praticamente a estrada para que o evangelho alcançasse os gregos. Porque depois de Jesus Cristo, usaram-se a Septuaginta, que já era uma tradução do Antigo Testamento para o grego, para evangelizar os povos gregos. Ou seja, uma tradição um pouco antes de Cristo, mas usada por ele. Vamos ver como era classificado ou enumerado os 10 mandamentos
na Septuaginta. Aqui a tradução é literal, tá? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. A mesma estrutura do hebraico, a mesma. Segundo mandamento. Não haverá para ti outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem esculpida, nem semelhança alguma do que está em cima da terra e embaixo da terra, nem nas águas sob a terra. Não adorarás, nem servirás. Aí, não tomar o nome de Deus em vão. O Shabat, pai e mãe, honrar pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dará falso testemunho. Aí não cobiçará o teu próximo. Aí, a casa, o boi, o servo, a serva e etc. Gente, só uma observação, tá? Na Septuaginta também não estava separado por mandamento. A gente tá falando da mesma estrutura. Só que quando você vai ler, a gente lê mais ou menos assim. Se fosse separar, seria essa separação, ok? Jesus usa muito a Septuaginta, que é praticamente 80% do Novo Testamento. É citações da Septuaginta. E é assim que ela faz essa separação. Vamos continuar. Então, posteriormente a isso, a igreja ela vai tirar a primeira expressão ou palavra, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, e não vai colocar isso como mandamento. Então, eles vão enumerar os outros 10, que então ficaria os 10 mandamentos normalmente, como conhecemos hoje. Santo Agostinho explica que o primeiro mandamento, não terá outros deuses, e adorar imagens, fazem parte do mesmo mandamento. São Gregório de Nissa, lá no Oriente, comenta que a proibição de imagens está ligado diretamente à idolatria, não a esculturas de imagens sacras e muito menos artística. Santo Irineu de Lyon, século II, citava o decálogo com a mesma estrutura, mostrando que não tinha problema em ter imagens. E vamos abrir um parênteses aqui, né, pessoal? Se fosse problema ter imagem, a serpente no deserto seria um problema, os anjos em cima da Arca da Aliança seria um problema, o mar de vidro que Salomão colocou lá no seu templo e depois em Apocalipse foi ver que era a réplica do céu, seria um problema. Então não é uma contradição. Imagens em si nunca foi um problema. Inclusive, durante o processo bíblico, a história bíblica, nós vemos até os hebreus se dobrando diante das imagens e orando a Deus. Seria um problema se ele estivesse idolatrando a imagem, mas não. Aquela imagem não era o seu Deus. Ele sabia quem era Deus diante de uma imagem. Então, a imagem nunca foi um problema. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Mas vamos para a enumeração agostiniana. Não terá outros deuses além de mim. Não fará imagens para adorá-los. Era um único mandamento para Santo Agostinho. Mandamento que remetia a adoração exclusiva somente a Deus. Aí o restante normal. Não tomarás o nome de Deus em vão. Aí guardar domingo, que aí o preceito mudou em relação aos judeus. Já expliquei aqui em um vídeo do meu canal. Honrar pai e mãe. Não matar. Não cometer adultério. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não cobiçar os bens do próximo. E a forma bizantina? E a forma do Oriente? Como ela classificava esses 10 mandamentos? Ela não muda a estrutura hebraica, ela permanece. Então começa, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses e não fazer imagens, ficava no mesmo mandamento. O restante, normal. Não tomar o nome do Senhor em vão, lembrar do dia do Senhor, Shabat, pode ser o domingo, como já expliquei em outro vídeo. Honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás. Vamos então lá para a reforma protestante agora. Primeiramente, os reformadores pegaram a forma oriental do Decálogo. Posteriormente, eles pegaram a estrutura de Agostinho, lembra que não tem o Eu sou o Senhor teu Deus? Pegou a estrutura de Santo Agostinho e modificou os mandamentos sem ter uma tradição anterior. Lembra dos textos maçoréticos, como eu havia citado? Óbvio que todos esses textos são posteriores ao mandamento original do hebraico, dado por Deus no Monte Sinai a Moisés. Eles, durante as citações dos mandamentos, poderia dar uma interpretação de que ali no texto maçorético poderia dividir imagens e adorar a Deus. Poderia, mas não era uma regra. Embora o texto maçorético não exija a separação sobre imagens e terá outros deuses, não exige. O que a reforma protestante fez não foi linguística e nem teológica, mas sim uma ideológica. Histórica, talvez no sentido maçorético, mas forçando em si o texto, que não exige essa separação, simplesmente para rejeitar o uso de imagens durante a celebração da missa. Mas, como Lutero era um monge agostiniano, os luteranos eles preservaram esses mandamentos, conforme Santo Agostinho.
e a Igreja Católica. Já os reformadores, depois de Calvino, decidiram usar o texto massorético para dividir a questão das imagens e o culto a outro deus. Claro que posteriormente a isso, os judeus tentaram também fazer um cânon e tal, e a tradução e etc. E aí eles usam também o texto massorético. Porém, no original não é assim. E a entonação nunca foi assim. A Septuaginta não era assim. Na Patrística não era assim. Santo Agostinho não era assim. Os luteranos permaneceram assim. Qual é a conclusão? Então, quando nós pegamos as Bíblias, principalmente as Bíblias protestantes, elas vão colocar como primeiro mandamento não terá outros deuses e segundo não fará imagens. Mas essa não é e nunca foi a separação exata do texto. Então, para a nossa conclusão, imagens em si não tem problema se ela não é um ídolo. Ou seja, se você não considera aquela imagem um deus e que aquela imagem vai te salvar e que só ela te dá graça e etc, etc, etc. Se você adora aquela imagem, se prostra diante daquela imagem como um deus, ou aquilo como seu senhor, aí sim é um problema. Aquele deus te salva, aquela imagem foi que criou os céus e a terra e etc. Se isso não é, nunca houve problema. Senão haveria problema em um cristão ser um artista, porque se o mandamento é não ter imagem, não ter imagem e ponto. Mas não é isso. Nós sabemos que não é isso. Não poderíamos assistir TV e etc. Porque a proibição da imagem está ligada diretamente a considerar aquela imagem o seu Deus. Então a gente precisa relembrar um debate que eu vi esses dias do padre José Eduardo com o Victor Fontana, inclusive sensacional o debate. Quando eles abordam a questão da idolatria, o Victor Fontana aborda a questão de idolatrar o dinheiro. Mas lembra, dinheiro é um Deus? Não. É uma questão metafórica. Eu tô usando uma figura de linguagem que não é literal. Então, quando eu falo assim, a gente idolatra qualquer coisa, o filho, o dinheiro, não sei o quê, mas beleza, você pode idolatrar, colocar aqui no lugar de Deus, mas ainda não é literal, é um metafórico. Você usa uma linguagem metafórica, não tá usando aquilo ali como Deus. Então, literalmente, no Decálogo, tá falando de imagens, que é literalmente, considerar aquela imagem o seu próprio Deus. É assim que era na civilização daquela época. Então, resumindo, não tem problema usar imagens como objeto de devoção e arte sacra. Muito menos. Na verdade, eu acho que até deveria. Porque é isso que também nos diferencia do Islã. Que, na minha opinião, pra mim, foi um pouco. O protestantismo tem um pouco de influência aí e etc. Mas, enfim, não vou entrar nisso. Apesar de ser nossos irmãos em Cristo, pra mim teve um pouco de influência aí histórica. Mas muito menos proibido você ser um artista cristão. Então, gente, o segundo mandamento não está falando de imagens por si só, mas de considerar aquela imagem literalmente o seu Deus. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Escreva aqui o que você achou. Você gostou do conteúdo? Foi edificante? Não sei. Me diz aí o que você achou. Deus abençoe e até a próxima.